Oi, que bom que você está aí do outro lado, porque é muito bom ter a sua companhia em mais um consultório de família. Você já ouviu aquela frase ou disse a tal frase assim, já não se fazem homens como antigamente? Hã? Pois é, essa é uma frase dita com ressentimento, parece que com uma saudade. Será que os homens já foram tão diferentes assim? O que aconteceu que ao longo da história, por acaso, foi se desconstruindo, foi se entendendo a ideia de homem como alguma coisa que precisava ser desfeita para ser feita de novo? Em que medida, em que aspecto, em que condição? Vamos conversar sobre masculinidade. Esse é um assunto que, obviamente, interessa aos pais também. Nós vamos pensar em algum momento aqui juntos o que esse entendimento sobre o que é ser homem, a desconstrução, papel e desses temas que envolvem aqui o tema central de masculinidade impacta em algum momento a educação dos filhos, impacta o casamento, as relações, a própria ideia de religião, o que tem a ver? Vamos conversar sobre isso no programa de hoje, a presença dele, que eu gosto muito quando a gente faz assim um mergulho lá no profundo do que diz o texto bíblico e seu desenrolar para a nossa compreensão prática da vida. Robson Aleixo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por dar essa oportunidade de estar aqui e para falar desse assunto tão importante. Apresentador do programa Fé para Hoje, que vai ao ar toda segunda-feira aqui na sua telinha da Novo Tempo, às 10h30 da noite. E estamos juntos também no Entre Família, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Então, você tem também essas outras janelas onde você pode ter acesso ao conhecimento e ao que é entregue, especialmente no Fé para Hoje, com o pastor Robson Aleixo. Mas é sempre muito bem-vindo aqui no Entre Família, melhor, no consultório de família também. E hoje a proposta é falar sobre masculinidade. Por onde a gente começa essa história? Aliás, uma das suas formações é justamente em história. Dá para a gente fazer assim um passeio pela história e acompanhar o desenvolvimento ou não do homem, da figura do papel masculino? E a gente vai falar também de papel, né? Uau, não, é um assunto sério. Dá e acho que a gente deve fazer isso. Porque quando a gente está vivendo imerso no nossa contemporaneidade, a gente tem uma visão de curto alcance e acha que o mundo antigo, o passado, é um passado de 20, 30 anos. O passado é mais longo e gera raízes mais profundas. Então, muito do que nós precisamos de respostas hoje são construções que foram feitas para além dos nossos bisavós, mas elas estão presentes e o passado é muito presente. A gente pode perceber na história uma luta da verdade, da definição do homem como a imagem de Deus contra todas as formas de desconfiguração concorrentes. Então, você tem uma expressão cultural e carnal, mundana de masculinidade, sempre em paralelo com a verdade de Deus que restaura o homem à sua imagem. Então, a primeira expressão de desconstrução da masculinidade está no Éden, quando o pecado chega, porque o pecado tem esse efeito de desmanchar a imagem do Criador na sua criatura. Então, ele atinge a feminilidade de Eva diretamente e atinge a masculinidade de Adão diretamente. E o efeito está ali, imediatamente após o pecado, porque a gente não pode separar masculinidade com a imagem de Deus. E também não pode separar a feminilidade com a imagem de Deus. O pecado não deixa essas coisas de fora. Essa expressão, a mulher que tu me deste, é uma expressão de desconstrução. Porque a pergunta que Deus fez começa com você. O que foi que você fez? E a resposta óbvia tem que começar com eu fiz. O que foi que você fez? O que se deve esperar? Eu comi o fruto. Deus pergunta você e ele responde com ela. O que foi que você fez? A mulher que tu me deste. Ou seja, nesse momento, Adão se separa daquela com que ele foi feito um. Porque se ele comeu e ela comeu e ambos pecaram, e eles são um casal, a resposta é: comemos, pecamos, fizemos isso, estamos juntos nisso, precisamos juntos da sua graça, mas não é isso que acontece. Adão usa a sua postura, a sua posição, a sua singularidade, as suas características para se salvar, para merecer, para se justificar.
E essa expressão é muito importante para a gente definir isso, porque uma boa parte das nossas expressões de masculinidade são de autojustificação. E ele diz assim, a mulher que tu me deste, eu sou diferente dela, eu estou separado dela. E ela também responde da mesma forma, a serpente me deu e eu comi, há uma desconexão completa. Desse ponto para frente, nós vamos ver também uma relação que está ali, não está bem elaborada, mas a gente vai perceber que os filhos de Sete, eles tomam para si mulheres das filhas de Caim. Há uma definição ali de uma porta de entrada e de uma construção de coisas diferentes ali. Quando o Uma absorção do quê, né? O que tem ali de prejuízo nessa sociedade, digamos? Porque eles começam a se tornar mas há um papel preponderante do pecado quando eles se separam. Então você tem Deus ele separa para si, os homens se separam um do outro. Ele define sua própria santidade. Eles se separam um do outro. E ali você vê um papel de gênero definido, porque assim, as pessoas não começaram a se juntar umas com as outras. Ele fala que os filhos de Deus tomaram para si mulheres das filhas dos homens. Há uma definição ali, não está elaborado, não dá para tirar uma resposta só dali, mas há um indicativo do que vai acontecer depois com o desenvolvimento do pecado. Fica mais claro quando a gente vê na sociedade cananita. A sociedade cananita é uma sociedade violenta, masculina violenta, e nesse sentido é quem pode mais chora menos mesmo. A mulher, ela está coisificada e o homem não sabe quem ele é, no sentido do seu papel de servir, de proteger, de amar, de cuidar, de refletir a imagem de Deus e de liderar para um propósito santo. Ele lidera para si. Muito bem, nós demos ali um passo já para um outro momento da história, mas podemos retroceder um pouquinho para o momento de Adão e Eva? Sim. Você ter dito que naquele momento em que ele a acusa, naquele momento há uma desconstrução do homem, da masculinidade em si, e eu queria que você tratasse mais profundamente isso. Naquele momento, eles deixam de ser quem, eles deixam de ser o quê, eles deixam de revelar o quê. Essa fala dele ao acusá-la significa o quê? No sentido de ser o representante da masculinidade ali em Deus. Veja, vamos voltar um pouquinho. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem. Portanto, não pode haver um ruído das características. Deus faz o homem para a sua glória e a glória de Deus, ela não é algo estranho para o homem. Então, o homem, ele está lá. Diante da glória do Todo-Poderoso, essa glória não fulmina. Elas se relacionam harmonicamente. Isso é muito importante. E de onde Adão vai tirar todas as suas características e mesmo sendo perfeito, para qual caminho essa perfeição se desenvolve? Para o seu Criador. Ele anda nessa direção e tudo nele que deve crescer, ele deve crescer em direção de ser cada vez mais parecido com aquele que o criou, efusivamente. Então, Deus é criador, nos faz criativos. Deus é forte, nos faz forte. Deus é belo e nos faz belos. Mas esse Criador é trino. Portanto, a definição bíblica dessa trindade é que nós cremos que o Deus é único porque eles se fundem numa unidade indivisível. Por isso que eu acredito que em um Deus, mesmo que sendo três, eles são três, mas eles se complementarizam e a Bíblia apresenta características singulares deles, mesmo que eles compartilham os mesmos traços de divindade. Por exemplo, Deus é onipresente. Mas neste momento a Bíblia diz que quem está conosco aqui é terceira pessoa da divindade chamado Espírito Santo. Eu não sinto a ausência de Jesus, mas ele fala assim, eu vou estar com você por meio do Espírito. Eu mando um representante igual a mim. Eu vos darei um outro Consolador. Deus é rei e reina por meio de Jesus. Deus é criador e cria por meio de Jesus. Deus é juiz e julga por meio do Pai. Então, eles não estão os três fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Ele se define, e mais que isso, Jesus apresenta singularidades de personalidade. Por exemplo, não entristeçais o Espírito. Ele podia ter falado assim, isso aqui me entristece. Mas ele dá uma característica de singularidade para o Espírito, o pecado contra o Espírito. É possível pecar contra o Espírito e não pecar contra os três, mas se você ofender um, você ofende os três, mesmo que naquele papel, naquilo que ele faz, isso afeta a todos. Façamos a nossa. Aí ele cria um homem
Adão, sexo masculino, reprodutor, com um aparelho reprodutor, mas não dá para reproduzir sem útero. Essa reprodução dele está em outro. Deus cria ele para dominar a terra. Ele não vai dominar a terra sem Eva, porque ele precisa de alguém para dominar a terra com ele. E tem aspectos desse dominar, encher a terra, sujeitar a terra e criar tudo que ele precisa criar e agir onde ele precisa agir, que ele só vai agir com outro. Então, essa expressão se dá e essa construção se dá belamente quando um está com o outro. Tanto é que Deus fala assim, olha, não é bom que o homem esteja só. O que ele está dizendo é, você foi feito e não tem nada de errado com você, mas a perfeição, na lógica do Criador, ela é sempre coletiva, em desenvolvimento e complementar. Então, uma pessoa sozinha não é perfeita. Deus falou, não é bom. Quando ele olha para o dia e está prontinho o dia, não está faltando nada no dia, ele fala, e viu Deus que era bom. Ele cria o firmamento, não há nada para se acrescentar no firmamento, e viu Deus que era bom. Ele vê um homem sozinho e fala, não terminei. Não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, eu vou fazer alguém que me representa como imagem de Deus, tanto como ele, porque Deus é meu auxílio, Deus é meu refúgio, Deus é o meu ajudador. Portanto, essa relação de enxergar Deus no outro é bem clara na expressão divina que ele coloca para Eva. Nessa característica de ser o auxílio para ele. Você não consegue sozinho e você precisa de alguém que tenha a força para te dar. Isso. Sendo Deus perfeito, a gente precisa ter muito claro, a partir disso, de que ele não teve uma ideia de última hora. Ele nunca idealizou que Adão estivesse sozinho. Exatamente a partir de quem ele era, um Deus triuno. Né? Isso é importante considerar porque dá-se a impressão de que foi uma ideia repentina, ele viu Adão triste, sozinho. Ou que Adão deu a ideia para ele. Ou que, ai Senhor, todos têm um par, eu não tenho ninguém. Ah, filhinho, verdade, eu não tinha pensado nisso. E não, Deus é plenamente perfeito para ter considerado que assim seria de ele perceber a sua solidão, mas já estava pronto, já estava por criar. Adão percebeu a sua solidão e percebeu a desconexão da sua existência com todo o restante das outras existências. Então ele olha e sai e percebe que existe uma lógica de Deus na Terra da qual ele não faz parte. Então ele está falando, vê lá o elefante, a elefoa, e eles recebem a missão como seres vivos de se multiplicar. E ele sabe que o elefante e a fêmea do elefante vão se multiplicar se eles forem assim. Ele fala, eu não vou me multiplicar. Ele volta e fala, Senhor, está todo mundo em par e eles vão se multiplicar, eles vão encher a terra dessa forma. Eu não vou conseguir. Ele não é um ser carente. Ele não é um ser ainda. É diferente e mais sério ainda. Exatamente. Ele não é assim, Senhor, eu estou sozinho. Não, não é que Deus falou, não é que você não está sozinho. Você ainda não está pronto, porque você é um com o outro. Porque façamos a nossa imagem. Homem e mulher os criou. Mas, pastor Aleixo, ao dizer isso, nós estamos falando só de complementaridade no casamento? Claro, ali nós estamos falando de um homem que vai receber uma mulher, eles se tornarão o primeiro casal e, enfim, a história segue. Pensando hoje, se alguém nos ouve e pensa, não sou casado, sou solteiro ainda, sou solteira ainda, eu já fui casado, hoje estou só, viúvo, enfim, o que seja. A gente pensa em complementaridade de que maneira? A gente pensa no não ser bom estar sozinho somente em relação a ser casal, a ser par casado? Primeiro vamos pensar em família como o núcleo mesmo da sociedade. É o núcleo genético da sociedade. Tudo que se espera de uma sociedade é uma ampliação para um coletivo a partir desse núcleo familiar. Então, nós aprendemos quem somos, o que fazemos, como nos relacionamos com os outros, como servimos liderando, como servimos em sujeição, como se nos relacionamos com hierarquia, com autoridade, com amor, com cuidado, tudo isso dentro de casa. E isso tudo se reproduz no coletivo. Se aqui, nesse núcleo genético, as coisas são distorcidas, elas vão se distorcer do lado de fora. Então, uma sociedade começa sendo consertada dessa forma. Pode ver que não há reformas em Israel e na história que não passam pela família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A idolatria começou nos altares que os pais fizeram. E Deus mandou derrubar a idolatria a partir disso. Então, você tem os grandes movimentos de Deus são familiares. Sempre, da família para fora.
Quando isso é muito importante. Então, a complementariedade, esse sentido de nós sermos um com o outro, ela é da família e isso é a maneira como o ser humano deve viver. Mas esse modelo é aprendido na família, como o ser humano deve. Não existe nenhum ser humano que apareceu numa terra sem ser numa família. Não tem como. Essa família pode não ter sido nuclear, mas todo ser humano aparece a partir da relação de outros seres humanos. Impossível que não seja assim. Quando o pecado macula e estraga a sociedade, vai aparecer uma porção de colateralidades e distorções. A resposta de Deus para isso é a criação de um povo que hoje se configura como igreja. Mas as regras para o convívio na igreja, no povo, são exatamente as mesmas. Ser solteiro é ser um meio ser humano? Não, o ser humano perfeito da qual temos referência é solteiro. Jesus veio aqui para ser exemplo de tudo e é solteiro. Então, mas você vê Jesus atuando em comunidade o tempo todo. Por exemplo, quando os discípulos se assustam ou quando Marta se assusta do fato de Maria estar aos pés de Jesus, ou seja, em discipulado. Ele fala, não tem discipulado com todo mundo com a mesma característica. Se eu estou formando um time, cada um joga numa posição. E isso era assustador para ele, mas ele fala, não vai ter igreja sem mulher, queridos. Não vai ter jeito. Eu tenho que colocar aqui, porque essa característica, essa forma de ver o mundo, de pensar e de me representar é fundamental. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres, mas uma igreja só de homens não cumpre a missão. E uma igreja só de mulheres também não cumpriria a missão. Por quê? Eu fiz todos para serem complementares, homens e mulheres. Como você vê o plano da redenção e ele não tem só Jesus. Tá, nós já vamos falar de complementaridade. Deixa eu dizer uma coisa para você também que eu considero muito importante. Eu disse que a pastora Aleixo é apresentadora do Fé para Hoje. Nós também somos apresentadores juntos na companhia também do Abinal Júnior, do Entre Família, que vai ao ar. Você se ressocializa. Eu sou bem coleguinha. E aí nós estamos nesses dois programas. Mas por que ele vem ao consultório de família? Porque essa abordagem, essa maneira de apresentar aquilo que eu considero ser muito importante para um programa que trata de família, como nós fazemos aqui há décadas, é de uma maneira muito singular que a gente, ouvindo, nos faz pensar mais profundamente para além dos jargões que a gente usa. Isso aqui é coisa de homem, coisa de mulher. Me refiro ao texto bíblico lá do Éden. E assim, mais como já uma história muito conhecida, batida, então vou repetindo. Trazer isso aqui com a abordagem que o pastor Robson Aleixo faz, para mim é muito significativo, porque nos faz elaborar melhor a compreensão de família, a compreensão como eu trato aqui, ou sugeri que fosse tratado aqui hoje sobre a masculinidade. E eu penso que assim deva ser um momento de você se dar conta disso nos ouvindo. Vou convidar você para assistir o programa de novo, vou convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, para você nos acompanhar também no NT Play, baixar o aplicativo NT Play, para você ter ali todos os programas e assistir outra vez, pensar, meditar. Isso vai resultar, quem sabe, em você fazer reflexões com toda a sua família. Mas isso para dizer em especial de que eu faço questão de que esse assunto seja tratado com o pastor Robson Aleixo por essa abordagem que me faz também, a mim, ter uma atenção maior e mais profunda com relação ao texto que nos orienta para a vida. Então, nós falamos agora sobre complementaridade e eu vou querer explorar mais o significado dela. Porém, eu não posso deixar para trás, muito para trás, o momento em que você nos fazia considerar o que significou Adão dizer, foi ela. Naquele momento houve um racha, houve uma divisão, o que estava complementar agora se separou, agora se desfez. Qual é o significado disso? Quando Deus cria, ele cria e apresenta-se... Perdão, e o que isso significa em relação ao ser homem, o masculino, tá? Quando Deus cria, ele coloca o centro da existência sendo ele. Ele é o centro da existência. Ele é o centro que define tudo, ele é o centro da crença, ele é o centro do poder, ele é o centro da verdade, ele é absoluto e tudo deriva dele. No meio do jardim há duas árvores, no centro do jardim há duas árvores que caracterizam Deus como o doador de tudo que você precisa, a árvore da vida, e como a autoridade sobre tudo que você usufrui, a do conhecimento do bem e do mal. Ele é criador, doador e soberano. Então,
Comer da árvore da vida significa que eu estou admitindo e me prostrando diante da realidade de que tudo que eu preciso vem de fora, inclusive de um nome, de um propósito, de uma definição. Quando eu não como da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou admitindo que eu usufruo de tudo, mas eu não criei nada e a soberania é dele, o senhorio é dele. Quando Adão rompe com isso, e ali esse processo de Eva de descrer de Deus e se colocou como centro. Eu disse assim, Jesus que define o que é bom do primeiro versículo até Eva falar e viu a mulher que a árvore era boa. Nesse momento ela está assumindo o discernimento. Ela está assumindo o julgamento. Ela olhou para a árvore e ela julgou. A árvore é boa. Deus falou, a luz é boa, o firmamento é bom, a árvore é boa. Não é bom que o homem esteja só e viu Deus que era muito bom. Só Deus define o que é bom. Ela define. Ela colocou como centro. Qual o resultado de o homem ser autocentrado? O colapso do relacionamento. Relacionar-se começa com a integridade do próprio ser. O nosso relacionamento só será inteiro se eu for um ser inteiro em Cristo. Se eu começo um relacionamento fragmentado ou autodefinido, é o desastre. Quando eu me defino, eu vou definir você inevitavelmente. Se eu me defino como rei, eu não preciso dizer para você o que eu acho de você. Você é servo. Se eu me defino como servo, também não preciso definir você. Se eu me acho servo, você vai ser considerado por mim como a identidade de quem vai ser servido. Quando o homem olha para si e fala, eu sou isso, ele vai automaticamente definir todos os outros. Então, quando ele diz, foi ela... É porque ele está dizendo... Quem errou, foi ela quem pecou e não eu. Ele está... se salvando. Ele está se salvando. Ele está usando características dele, a definição dele, a mulher que tu me deste. Ele não foi dado a ela. Ela foi dada a ele. A mulher que tu me deste, ela tem uma característica, ela tem uma ação que é diferente da minha. Portanto, essa condenação que está diante de mim não é para mim. Essa condenação é para ela. Uhum. Ou seja, ele está se definindo e definindo o seu próprio destino. Ele está se justificando. E o que relação tem isso com ele ser homem? Porque todas as autodefinições que envolvem um complexo de superioridade envolve também uma autojustificação. Por exemplo, eu sou homem e algumas frases assim, eu fui criado primeiro, portanto, eu tenho alguns méritos que você não tem. Eu mereço algumas coisas que você não merece. Eu sou homem, portanto, eu como primeiro. Depois que eu comer, você come. Eu sou homem, portanto, você não fala desse jeito comigo, porque o padrão de tratamento que eu mereço, ele é definido pela definição que eu me dou. O que é isso? Deus fala assim, você pecou e não merece nada. Aí eu digo, sou homem e mereço isso. Então, essa autodefinição a partir de uma superioridade, ela nada mais é do que dizer que eu sou salvo. Então, essa condenação que tira de mim todos os méritos, na verdade, ela não tirou todos, porque ficou o fato de eu ser homem. Então, foi o fato de eu ser homem, significa que eu não sou um pecador na mesma categoria que você. Por quê? Porque eu tenho que falar, eu posso falar alto, você não pode. Eu posso mandar, você não pode. Eu posso ocupar determinados espaços sociais e você não pode. Ou seja, eu não sou tão condenado assim, porque a condenação, ela não é igual. Entende? Uhum. Então, isso é a mulher que tu me deste. Fala com ela primeiro. Se vai me matar, mata depois, porque ela tem que morrer primeiro. Essa condenação não é para um ser humano. Essa condenação é para um ser humano, um homem, e para um outro tipo de ser humano chamado mulher. Nesse momento, quando eu me defino e a minha definição envolve méritos diferentes e características que não se relacionam com o que Deus criou, eu estou criando dois tipos de ser humano, mesmo que eu não esteja admitindo isso. Então, Adão foi machista. É, com certeza. Ele foi machista, ele foi racista, todos os ismos que você conhece, que degradam, definem e inferiorizam os seres humanos, estão contidos neste ato. A mesmíssima coisa acontece com Caim. Quando nós não colocamos Cristo no centro como o definidor de tudo, o centro da crença, o colapso dos relacionamentos é inevitável. Caim não briga com Abel antes de brigar com Deus. Quando ele se vê merecedor diante de Deus, ou seja, eu não preciso que um cordeiro morra por mim. O que eu fiz já é suficiente para que eu mereça viver. Neste momento, por ele se definir assim, ele define também que ele tem o direito sobre a vida de Abel.
Abel não é um ser humano como ele, porque ele é um ser humano que vive e Abel é um ser humano que morre. Abel é um tipo de ser humano que tem que engolir a raiva e eu sou um tipo de ser humano que tem que extrapolar e botar para fora minha raiva. Você não pode lidar com seus sentimentos como eu lido com os meus. Não importa o que Abel está sentindo. Importa o que eu sinto. Importa que a minha raiva envolve o seu extermínio. E eu tenho esse direito. Então, o camelo vai passar pelo fundo da agulha, porque o camelo vai e a agulha tem que ceder. Assim é uma definição. Esses ismos vão e assim vai. Você vê nas descendências de Caim. Eles todos agem dessa forma. Abel fala, eu matei o menino. Por quê? Porque ele pisou em mim. Eu sou um tipo de ser humano que alguém não pode pisar em mim. Eu sou o tipo de ser humano que pode ter 2 mulheres. Eu sou o tipo de ser humano que faz, inventa e acontece. Então, sendo definido ali da raiz, o machismo e todos os ismos estruturais e históricos, ele não vem de um determinado movimento a seguir, ele vem de um movimento... De esticar a mão e pegar um fruto. É desse movimento. E apartar-se de Deus. Apartar-se de Deus. Eu gosto de usar uma frase exagerada, dizer assim, a gente sempre soube chamar Deus de Pai. Isso para a gente nunca foi um problema. A nossa dificuldade é falar nosso. É falar, eu sempre soube falar, perdoa minhas dívidas. A minha dificuldade é falar nossas dívidas. Então eu tenho nenhum problema. Para mim é natural precisar de pão e falar, Senhor, me dá pão. O que eu não sei é falar pão nosso. E achar que o pão que caiu na minha mesa é nosso. A dívida é nossa. E o reino é dele. Essa é a dificuldade. Então, a estrutura do machismo estrutural é o pecado. Essa é a estrutura. E essa estrutura do pecado no coração vai se desdobrar em construções socioculturais que vão naturalizar isso aí. Mas elas não deixam de ser expressões de um coração caído, pecador e egoísta. E por mais que sejam importantes movimentos que chamem as pessoas a considerarem o fato machismo, o fato racismo, porque é fato, né? Não é uma criação, uma invenção, uma ilusão, é uma realidade. E é só perguntar aos que podem contar de terem sofrido em tais atos, circunstâncias históricas, enfim, é uma realidade. Mas quando a gente se movimenta para atacar a questão em si, olhando pessoas como... sem olhar um coração que precisa ser transformado a partir de como aquele coração foi impactado pelo pecado, a gente não anda, a gente não prossegue, a gente faz até guerras, mas vai ser apenas guerras e nós vamos ter militância de um lado, militância do outro, nós vamos ter brigas, queixas, sangue derramado. Mas enquanto o coração não for transformado, já que esse coração foi transformado pelo pecado em tornando-o mal, nós não chegaremos a bom termo de nos voltarmos a Deus e dizer, Senhor, limpa meu coração, lava meu coração, para que os meus olhos sejam bons e eu enxergue o meu irmão, enxergue o homem, enxergue a mulher, enxergue a criança, enxergue o estrangeiro, enxergue a qualquer outro com os teus olhos. Se o Senhor não o fizer, tudo mais vai ter até um lugar como vamos dizer assim, um esparadrapo sobre uma ferida aberta, uma úlcera purulenta, mas é só um band-aid. Se a gente não chegar à raiz, e a raiz é o Evangelho quem vai atacar. Vamos estudar a Bíblia? O que você acha? A gente pode daqui pensar que você já leu sobre machismo, já ouviu sobre machismo, sobre feminismo, sobre qualquer outro tema, racismo, enfim. Mas você já estudou a Bíblia? E você já estudou com profundidade? Fica aqui o meu convite, um chamado para você entrar em contato agora com a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Aparece no seu vídeo, pode também chamar por WhatsApp em outro momento que você pense, é madrugada, tem alguém para me ouvir? Manda uma mensagem no WhatsApp, 982444449. Então, você tem 2 contatos aí, telefone e WhatsApp, tá? E aí você vai pedir esse material aqui que eu tenho em mãos, chamado Na Mira da Verdade, aqui ó, Na Mira da Verdade. Nós temos aqui 10 lições para você começar a estudar já. Qual é o material didático? Esse material, como um guia de estudo sistemático, é apenas isso. Sistematizamos os temas para você ter começo, meio e fim. Mas o material didático básico e indispensável vai ser
exclusivamente a Bíblia. Então, você vai ter a sua Bíblia, esse material, e você vai começar a pesquisar. Vai estudar, fazer perguntas, pode ligar para a gente, tirar dúvidas. Nós temos uma equipe todos os dias para receber ligações, tirar dúvidas. Pode ser por e-mail, pode ser no próprio WhatsApp, enfim. E aí, nós vamos ajudar a você a concluir esse estudo. E, ao final, tem até certificação. Você recebe em casa uma certificação. Você pode fazer, assim, coleção de todos os nossos estudos. E você pode ter certeza, é um estudo sistemático da Bíblia, de teologia pura. Entre em contato com a gente, pede agora a sua revista, não vai pagar nada por isso. Vai apenas tornar-se um aluno da Escola Bíblica e gratuitamente começar a estudar na Escola Bíblica da Novo Tempo. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vou dar um tempo para você ligar ou mandar a sua mensagem. Nós já voltamos com mais consultório de família. Até já. Amores, eu não sei vocês, mas eu fico assim, muito desejosa de estudar a Bíblia, porque quanto mais a gente estuda, mais descobre que a gente precisa saber muito mais, porque parece luz assim que vai crescendo, vai aumentando e vai se expondo e expondo mais profundamente a verdade. Vamos estudar a Bíblia? Você ligou para a gente, pediu a revista Na Mira da Verdade? Esse estudo da Bíblia é para você e é gratuito, já te disse isso, não é? Pode ligar e pedir, vai receber em casa, sem nenhum boleto, sem nenhum custo, tudo porque o Anjo da Esperança, ou seja, aquele que nos ajuda financeiramente todos os meses, é quem faz acontecer e chegar até você sem que você precise pagar. Porque talvez você nos ouvisse aqui dizendo, olha, vamos estudar a Bíblia, pede um estudo bíblico, só precisa você pagar X. Você diria, não vou pagar, né? O outro vai dizer, eu nem tenho condição, eu estou passando por um momento difícil. Aqui não tem o que considerar ser o difícil para você pedir. É só mandar uma mensagem, é só fazer uma ligação. E pode ser rico, milionário, ou pode ser alguém que está passando por uma dificuldade financeira absurda, não tem nada. Vai poder estudar a Bíblia do mesmo jeito. Vai poder ligar para a gente do mesmo jeito e pedir sem fazer diferença. Por isso que a gente não põe para vender, a gente disponibiliza, sendo que outras pessoas dão as mãos aqui a Novo Tempo para bancar os custos de ter o material de tão alto nível, de tão grande qualidade. Na Mira da Verdade é para você. Liga agora para a gente ou mande a sua mensagem. Dei um tempo, mas agora de novo reforço. Na Mira da Verdade é o curso que você precisa para se aprofundar em temas como salvação, a pessoa de Cristo, para entender melhor sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado imperdoável e muitos outros temas. 12, 21, 27, 31, 21. Mas vem cá. Vem comigo, nós estamos aqui com a presença do pastor Robson Aleixo e nós estamos ali investigando mais de pertinho a masculinidade. Pastor Robson Aleixo, fala-se muito do papel de homem, mulher, papel de gênero e etc. Mas qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher se eu penso na criação? O que há de distinção ali, para além das características físicas? O que vem nessa construção planejada por Deus? Enquanto homens e mulheres? A gente precisa colocar 3 elementos muito importantes quando a gente pensa em papel. Primeiro, o ser humano, vou usar a tríade da psicologia para dizer, ele é biopsicossocial. Então, ele tem sua personalidade, sua formação psíquica. Ele é um ser biológico. Então, nossas reações, elas têm muito a ver com a maneira como nosso corpo funciona. E nós somos seres que vivem em comunidade. Isso é básico. Mas nós não temos instinto. A gente não é bicho, a gente é feito do pó da terra e numa relação com a natureza como uma planta tem nesse sentido. Porque do mesmo jeito que um alface pode morrer, eu também posso tropeçar numa calçada, bater a cabeça e morrer. Nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu desfruto de ser a imagem de Deus e há dentro do ser humano uma relação com a lei de Deus, onde ele decide, a despeito da sociedade, da biologia e da formação, se ele vai pecar ou não. Então, um cachorro, ele vê uma cadela no cio e o hormônio determina tudo. Ele não vai pensar sobre o que é certo ou errado naquela atividade reprodutora. Ele vai lá e cruza. E ponto. Um animal que ele está com raiva, ele vai agredir porque a raiva determina isso. Ele não tem uma moral sobre a raiva. Então, quando a gente fala de papel de gênero,
e usa alguma explicação somente biológica para o papel de gênero, está desconsiderando que o homem é, e o homem é um ser moral. O homem decide sobre isso. Então, quando Deus disse não faça, Ele não disse para a gente que a gente deveria ou não deveria fazer e determinou o que era para a gente fazer ou não fazer a partir das nossas estruturas biológicas. Ele disse isso a partir da sua mente. Por exemplo, qual é o gene, o hormônio ou qual a estrutura biológica para a monogamia? Não existe isso. O que diz? Irai-vos, mas não pequeis. O seu corpo, na ira, está te impulsionando para uma ação, mas algo dentro de você responde para refrear a ação. E isso não pode ser explicado a partir de um conjunto bioquímico. Então, nós somos seres assim. Então, a gente diz assim, homem faz assim porque o corpo dele é assim. Não. O seu corpo é carnal. Então, o seu corpo pode te impulsionar para uma coisa e Deus fala, faça isso. A despeito de que o seu corpo está dizendo para você fazer. Esse determinismo biológico simplesmente não existe e deve ser frontalmente negado, porque o determinismo biológico, ele bate contra a ideia de pecado e lei. Existe algo em mim que deve responder à lei de Deus a despeito de tudo que a biologia, que a natureza diz que fazer. Nossos cabelos crescem. Como? Crescem. Você que determina como que ele vai ser cortado, porque biologicamente ele simplesmente cresce. Simples assim. Se a gente comer muito, a gente engorda. Quem? Homem e mulher, cada um da sua forma. Como que a gente responde a isso? Ponto. A segunda é, papel, nesse sentido, ele pode ser, é a maneira como você atua nos quadrados da sociedade. Mas Deus nos diz que nosso propósito em serviço e as características que desenvolvemos, elas são a partir dos dons que Cristo nos dá. Então, força é um dom. Deus te deu esse privilégio, Deus te deu a força e você atua nessa sua força. Então, uma pessoa ali, ele recebeu o dom de pregar. Ele se coloca no mundo como pregador. E atua no mundo como pregador. Ele responde em serviço como pregador e como pregador ele vai ler como pregador, vai escrever como pregador, vai absorver informações e lidar com elas dessa forma. Então, antes de falar de papel, a gente tem que falar de propósito e de dons. Os dons geram esse tipo de identidade. Você olha para a igreja, a identidade da igreja é toda definida pelos dons que Deus deu. Você tem alguém que está costurando, alguém que tem uma visão, e isso é muito importante. Que dons deu para o homem, que dons deu para a mulher? Aí que está a terceira questão. Nossos dons e os nossos papéis, a maneira como nós atuamos, elas não podem se definir sozinhos. Essa concepção é mundana. Em algum momento da história, em um momento muito específico da história, onde se desfigurou a ideia de um Criador único, e mesmo mascarado de cristianismo, tinha uma ideia de que o Criador não era único, porque, por exemplo, você tem mulheres cujo corpo em si é naturalmente pecaminoso e se você quiser ser santo, você tem que se afastar de mulheres. Veja, você tem dois seres humanos, mas eles têm características tão radicalmente diferentes em relação ao pecado que dá para deixar bem claro que ou Deus não criou ambos ou aconteceu um problema na colateralidade da criação. Essa ideia vem da Grécia, que separa o mundo em dimensões. Quando a colonização das Américas começa, tem gente que vai ter salvo, que é salvo porque tem alma, e tem gente que não é salvo que é salvo porque tem alma, e que não é salvo porque não tem alma. O africano não tem salvação para ele, não tem alma. Veja, ele apareceu sem ser criado por Deus. Isso coloca um criador diferente. Por isso, colocá-lo na categoria de um animal. De um animal. Ele pode ser escravizado, ele pode ser coisificado e ele não vai ser salvo. Então, você tem uma catequização, um processo de salvação para o indígena, o nativo, mas não tem para o que está vindo de lá. Isso é uma definição de papel a partir de uma ideia profunda de que não há um criador único para todas as pessoas. Para o indígena, mas não tem para o negro. Não tem. Então, você tem isso se desdobra para a mulher também. Existe um espaço da mulher e existe uma configuração da mulher que ela é categorizada por dimensões diferentes. Então, essa dimensão da existência diferente, ela é frontal contra a Bíblia. Eu ponho a mulher na cozinha. Exatamente. Cabe a ela o espaço de um corpo e tudo que é do corpo. Ela não está no mundo além do corpo. Isso está relacionado com a resposta de Adão lá no Éden, dizer foi ela quem errou, foi ela quem pecou e eu não. Isso vai se desenvolvendo e vai criando
sofisticações e complexidades culturais. Mas a raiz é a mesma. A raiz é o nosso complexo de superioridade, que a gente vai criando respostas sofisticadas e elaborações filosóficas para um complexo de superioridade. Mas no final é tudo um ego que se desenvolve a partir do pecado. Aí quando a gente fala que como que Deus deu? Aquele dom, aquela força, aquilo que eu sei fazer e me caracterizo respondendo com o mundo, ela só faz sentido a partir de um relacionamento. Então você fala assim, qual é a definição de homem? Eu preciso de uma mulher para definir um homem. Por quê? Porque tem coisas que Deus deu para o homem que só fazem sentido junto com uma mulher. Aliás, coisas não, todas as coisas. É como você definir um dom dentro da igreja. A igreja não é um corpo, mas define um dom que subsista sem um corpo. Não tem como. Então, defina um ombro. Para definir um ombro, você vai precisar, só para explicar, uma estrutura de peito, uma estrutura de braço. Porque o ombro existe para articular um braço. Simples assim. Então, Deus deu para o homem uma força muscular. Para quê? Para auxiliar uma mulher. Aí Deus deu para a mulher uma outra estrutura de, eu vou dizer uma aqui que é bem culturalmente aceita, mas não é necessariamente correta dizer que mulheres são sensíveis e homens não. Para quê? Para complementar o homem. Aí a gente volta para o conceito de complementaridade. Mas isso não é uma prisão. Isso é uma complementaridade, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez como Ele. E Ele é uma complementariedade que se solidifica na unidade. A ponto dessa complementariedade e essas características se fundirem de um jeito que você não sabe e não pode dizer que isso é de um e isso é de outro. Isso é dessa unidade. Então, eu vou usar um exemplo. Isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Por exemplo, não posso dizer que o estúdio do consultório, ele não tem a ver com a Novo Tempo. Porque está dentro. Porque isso é Novo Tempo. Então, esse complemento se funde nisso. Então, vamos definir as características especiais do consultório de família. Todas as características do consultório de família se fundem no projeto todo. Ele não existe sem o projeto. Pastor Aleixo, se nós assumirmos ou identificamos que o machismo surge naquela postura de Adão, eu posso dizer que o feminismo também, como resposta, vai nascer na atitude ou na resposta de Eva também, quando ela se aparta, quando ela está só, quando ela olha para a árvore, como você disse, define a árvore como boa, sendo que Deus não havia definido e ela não tinha autorização para defini-lo como boa antes dele ou acima dele. Nós estamos falando de masculinidade, mas também poderíamos estar falando de feminilidade ao mesmo tempo, na mesma medida. Nós poderíamos, assim, estar trabalhando isso também em paralelo um ao outro, porque os dois se dividiram, os dois se apartaram, os dois se ofenderam, os dois se machucaram, os dois abandonaram um ao outro. Ele a abandonou, ela sentiu-se abandonada, também o abandonou. Estaríamos falando também, caminhando juntos, se for o caso? Ou o que tem de diferença aí? Sim, há um ruído por causa da dinâmica com que a gente entrou num mundo de corrupção da linguagem. Hoje é um mundo onde se disputa a linguagem para se disputar poder. Então, historicamente, o machismo é um complexo de superioridade pecaminosa do homem. Feminismo, na história, é uma resposta a esse complexo. Então, o feminismo, quando ele surge, ele não surge como caracterização da superioridade da fêmea. Entendi, como resultado de levantar a cabeça. Levantar a cabeça e dizer assim, você não pode ser assim, porque... Então, o feminismo surge dentro de estruturas cristãs. O mundo não é capaz, pela sua forma de pensar, de responder uma opressão sem outra. Quando o movimento feminista rompe com a filosofia cristã e o jeito cristão de pensar, ele se torna, em alguns nichos, um complexo de superioridade da fêmea. Ou seja, é um mal respondendo com outro mal. E nem todo mundo hoje aceita o feminismo nessa definição de complexo de superioridade da mulher. E não pode ser. Embora ambos terminam com ismos, na raiz histórica da palavra eles não são a mesma coisa. Mas é antibíblico pensar que existe pecado que eu não cometa. Aliás, isso aí é o gênese do farisaísmo. Existem pecados, e essa é a crítica que a Bíblia deve fazer com a teoria crítica que diz de machismo estrutural e racismo estrutural, que no fundo é dizer assim, existe um pecado construído socialmente da qual eu estou fora.
esse pecado que eu não cometo. Eu sou negro e não posso ser racista. Não, Deus diz, fala assim, se é pecado, você está sujeito a isso, você só sofistica e expressa de uma outra forma que você mesmo aceita. Então, se Adão e Eva comem do mesmo fruto, eles vão ter o mesmo efeito de autojustificação e de pecado e de rompimento no relacionamento. Eles não servem mais. Quando a salvação chega até eles e Deus apresenta a morte do cordeiro no lugar deles, eles têm uma reação contrária. Adão olha para sua esposa e fala assim, e deu ao homem o nome da sua mulher de Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Quando Jesus perguntou para ele, Adão, o que aconteceu? Ele falou, essa morte, esse pecado, esse estrago veio dela. Tipo assim, tudo que está dando errado aqui, Senhor, começou com ela. Aí Deus apresenta uma salvação para eles e ele fala assim, Eva, a vida vem de você. Muda. Radicalmente ele fala, eu preciso de você. Ele se vê necessitado e declara que essa salvação da humanidade passa por ela. E quem fez isso, o efeito aí é de como Jesus se apresentou entre ambos. Como Salvador, quando Jesus voltou para o centro. Exatamente. Então, se Jesus volta hoje para o centro da nossa existência, para o centro da nossa vida, da nossa consciência, e vai mudar o nosso pensar, e vai mudar a maneira como eu lido com a vida, então nós estaríamos ali no ponto nevrálgico onde as coisas se resolvem. Porque Jesus terá resolvido. Por isso que os movimentos, eles têm sua parte, porque nós somos seres sociais, nós somos seres pensantes, nós somos seres que criam cultura, enfim, nós somos seres inteligentes e a gente vai responder sempre diante de uma dinâmica que me leve a uma resposta, porque eu sou um ser pensante. Pense mal ou pense bem, ser pensante. Mas quando a gente é orientado por respostas humanas, com sua força, com sua habilidade, com sua inteligência, o que seja, mas nós não vamos a esse lugar onde é que as coisas começaram e como é que foi nos oferecido o remédio para aquele mal. Então, nós vamos passar uma vida enxugando gelo e criando... Quando você diz assim, eu acho muito bonita a maneira como você trata e tem essa percepção histórica do feminismo. Eu tenho uma visão, assim, de olhar por um ângulo e ver o feminismo como uma resposta também muito violenta. Eu acho muito violento quando eu escuto um personagem famoso de filme, uma mulher, a Mulher Maravilha, e ela dizer assim, com o tamanho que é a boca de Hollywood para o mundo, de ela dizer assim, homens só servem para procriar. Quem está falando é um personagem icônico, que vem passando de geração em geração e construindo um discurso, que vai fazer uma geração, como faz uma geração agora, incauta, imatura e mal informada, e mal estudando, e mal administrando o saber, de ter essa compreensão, de olhar assim, o mundo seria melhor se homens não existissem mais, se as mulheres mandassem, se as mulheres... Então, é uma resposta humana que chega num determinado momento e ela também é agressiva, ela também é violenta. E não é nada de novo. E não é nada de... Exatamente. Da mesma maneira que você vai ver no mundo grego um machismo grego absurdo, você vai ver em Éfeso uma resposta a partir de Diana, a rainha dos Efésios. Onde no templo de Diana, homem é um ser inferior. Porque a deusa que todo mundo acredita, e para você, se você é um adorador de Diana, é óbvio que ela é um modelo de existência para você. E quando se apresenta um deus fêmea, obviamente que o modelo de existência é fêmea. Então, tudo que não é fêmea, até que um sacerdote, para entrar no templo de Diana, ele tem que se feminilizar. E eles andavam como mulheres pelas ruas porque eles eram sacerdotes de Diana. Ele não tem uma característica singular a partir de um Deus que é plural como o nosso. Então, eu vou dizer uma frase que pode escandalizar alguns, mas me dá uma chance. Deus é Deus. E nós fomos feitos à sua imagem, e ele não foi feito à nossa. Então, Deus se apresenta de uma forma masculina, quando ele fala de pai, sim, ele é masculino, mas ele não é fálico, é bem diferente. Então, eu fui feito à imagem dele, mas eu fui feito à imagem dele na complementariedade e na pluralidade como ele é. Deus é trino e nos fez assim. Mas dizendo da frase anterior, eu acho que é muito importante a gente dizer e afirmar assim, a principal discussão de relacionamento sobre diferença que existe é a diferença que existe entre eu e Cristo. Se essa diferença não for considerada, todas as outras vão ser consideradas de maneira falha.
Então, antes de eu discutir que diferença que existe entre eu e você, eu preciso saber o quanto eu sou diferente de Cristo. E se Cristo, como meu modelo, for radicalmente diferente de mim, é disso e é nisso que eu tenho que concentrar. Nós estamos discutindo as diferenças entre nós, quando Deus está nos chamando a discutir a diferença que ainda existe de maneira trágica entre nós e Ele. Essa é a diferença a ser discutida. Então, se eu perguntar, o que é ser homem? É ser como Cristo. E o que é ser mulher? Ser como Cristo. Não há nenhuma característica de Cristo que fuja de um padrão divino de feminilidade. Porque Cristo é um ser humano perfeito. Cristo não é um macho perfeito. Ele é o ser humano perfeito. Então, se eu quero desenvolver e pensar qual é o meu modelo de sensibilidade, olhe para Cristo. Cristo era uma pessoa sensível, que percebia detalhes. Ele está no meio de uma multidão e percebe um toque. E ele sabe, no meio de uma multidão que o aperta, a diferença de uma cotovelada, de um soco e de um toque de fé. Ele é absurdamente sensível. Cristo prestava atenção em todos os detalhes. Todos os detalhes. Cristo olha nos olhos das pessoas e não escapa uma vírgula disso. Cristo era carinhoso com crianças. Cristo é carinhoso com o pecador. Cristo era carinhoso. E se ele é carinhoso, eu como homem não posso achar que essa característica está fora de mim. E que é coisa de mulher? Que é coisa de mulher, porque Cristo para tudo, põe uma criança no colo e para o mundo. Ele dá uma pausa do mundo para falar com aquela criança. Para uma multidão para dar atenção a uma mulher que sangrava. E põe um menino com 5 pães e 2 peixinhos no centro de uma história que só conta quem tem 18 anos para frente. Ele conta o incontável, o que não é número, e coloca ele no centro de uma história para alimentar os números todos. Aquele menino não é contado entre os milhares de contados, mas ele alimenta os incontados todos. Então, isso é Jesus. Jesus é forte. Jesus é viril, ele é corajoso. Na contagem dos homens, aquele menino não era contado, era só uma criança. Para Jesus não era só uma criança, era um filho dele. Que representou, porque foi a fidelidade e a entrega do menino que salvou todos os outros. Alimentou a multidão. E ele coloca o menino no centro da história, como pega uma mulher anônima e põe ela no centro da narrativa e fala, daqui para frente essa história será contada. Na sua ressurreição, ele permite que é uma mulher quem saia contando. A primeira pessoa a ver a chegada de Jesus foi uma mulher. A primeira pessoa que viu a morte de Jesus, porque perto da tumba foram as mulheres. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitar foi uma mulher. A primeira pessoa que anunciou a morte de Jesus e a ressurreição foi uma mulher. As mulheres emolduram a história de Jesus. E não porque Jesus criou a mulher como um ser divinamente diferente e especial. É porque ninguém tratou uma mulher como Jesus tratava. Então, elas se viam na sua humanidade integral, plena, quando elas estavam perto de Jesus. Então, quando Jesus se aproximou de uma samaritana, ele não a diminuiu como samaritana, ele deu plenitude à existência dela. Ela nunca se sentiu tão mulher quanto ela estava conversando com Jesus. E isso é o papel de uma existência humana. Então, eu, na minha masculinidade, nessa definição cristã de masculinidade, é o meu papel fazer com que qualquer pessoa que se encontre comigo se sinta pleno como ser humano. E não um ser humano menor, porque ele não compartilha as minhas características. Mas ele tem que enxergar em mim uma característica e desejar isso. E não invejar isso. E não se inferiorizar por isso. Quando os discípulos viram Jesus orando, eles não falaram assim, que diferença. Eles falaram, ensina-nos a orar. E o que Cristo fez? Falou, não, essa oração é típica minha, vocês oram diferente. Ele falou, orem assim. Quando eles viram Jesus expulsando demônios e falaram, a gente não consegue fazer isso. Aí Deus falou assim, você consegue assim. Essa é a lógica do dom, da diferença e da característica, quando essa diferença faz com que um ser se aproxime de outro e ambos cresçam. Isso é uma definição de existência, mais do que definição de masculinidade e feminilidade, no mundo que Deus criou, todos unidos nele. Então, o papel de homem e mulher, especialmente cristãos, é serem como Cristos. Como Cristo.
o homem pode cozinhar, o homem pode pôr o bebê para dormir, pode trocar a fralda, pode varrer a casa, a mulher pode guiar um caminhão, ela pode ir para ser CEO de uma grande empresa, ela pode, seja onde estiver, fazendo o que for, que sejam complementares e sejam quem de fato possam olhar e dizer assim, eu vejo Cristo ali. Eles desempenham o papel de Cristo. É isso. Quando você tiver qualquer pergunta sobre ser ou não ser, a resposta sempre estará na lei. A lei de Deus é um reflexo do seu caráter. E a função de desenvolvimento de qualquer pessoa é copiar o caráter. Então, se você quiser saber o que você tem que ser, procure na lei. Qual que é o papel? É pecado? Procure na lei. A lei define tudo que você pode fazer e que você não pode fazer. Na lei. Tá fácil. Fácil. Ai, ai, mas ainda parecendo fácil, o Senhor nos disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Então não pode ser homem sem Jesus, não pode ser mulher sem Jesus, com a definição dada pelo próprio Jesus. Você pode inventar um jeito, esse aqui é um homem A, B, X ou Z. Aqui é uma mulher A, B, X ou Z. Mas homem e mulher, como disse o Criador, é Ele quem definiu e é Ele quem é modelo. Amores, nos despedimos por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Gosto muito de recebê-lo aqui por essa conversa aprofundada. E você não me levou no Fé para hoje, mas eu te trago no consultório, tudo bem. Um abraço, Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Que Deus te abençoe. Homem e mulher em Cristo.